os egípcios antigos, eles sabiam disso e queriam ter essa questão do ouro circulando no organismo, né? Sim, ele coloca micropartículas. O nosso corpo é totalmente elétrico, né? Então, o que acontece? Quando você coloca o ouro, você está colocando tudo para funcionar melhor. A sua mente, o seu pensamento, seu coração, seus movimentos. Então, favorece muito. Principalmente na mente, né? Que tem muita. A mente é puramente carga elétrica sendo disparada o tempo todo, como se fosse um computador. Então, quando você favorece esse circuito para funcionar de um modo melhor, né? Aí você tem uma melhoria de todos os aspectos. Inclusive, você pega todos os conectores de equipamentos assim mais profissionais, né, mais sensíveis, conector pelo menos banhado a ouro. E todos os computadores também que precisam de precisão ali na carga elétrica, eles também têm ouro. Então o ouro está muito ligado com essa questão, sim, da transmissão de energia. E esse cotidiano que as pessoas têm, né, no dia a dia, aquela correria e tal, estão assistindo e querem começar a entender mais sobre os cristais. A gente vê que hoje em dia tem variedade, né, pessoal? Isso oferece. Os seus, particularmente, todos que você sempre traz, eles têm um diferencial, né? Até algumas ametistas que você trouxe uma época, elas tinham uma espécie de um arco-íris, né? Era bem bonita Sim, mesmo. a gente seleciona sempre, tem que dar bastante trabalho, né? Tem que estar sempre indo lá, selecionar, porque pedra é uma coisa engraçada, assim, tem uns 5% que são maravilhosas, daí uns 10% que são boas, daí o restante já não tem aquela qualidade de energia, né? E para você conseguir comprar esses 5% aos 10%, o pessoal não gosta, né? Quer que você leve tudo. Então tem que negociar lá para pagar um pouco mais caro, né? Pagar bem à vista, aí a gente traz. Então o que a gente fez é assim, a gente só pega 10% para cima. Aquelas mais fraquinhas a gente não pega porque para energia não vai funcionar tanto. Não vale a pena. E também vejo que há muita falsificação hoje em dia, né? Como uma pessoa hoje ela pode se blindar, né? Lógico, claro que procurando locais sérios, mas ela recebeu lá de presente, tem alguma maneira que seja meio acessível para o pessoal poder identificar se um cristal é verdadeiro ou não? É difícil. Mas assim, né? Você pegar os mais falsificados aí, o citrino, né? O citrino, se ele for um pouco laranja ali, e se for drusa de citrino, né, pode ter 100% certeza que é da ametista. Se for pedra preciosa, aí não compra sem um gemólogo, porque o que tem de falsificação, tem de gente perdendo dinheiro aí, com esmeralda principalmente, né? Existe um negócio comum na Bahia, do pessoal pegar vidro de garrafa e uma pessoa muito simplesinha assim, falando que tem uma esmeraldinha para te vender. Aí vem outra pessoa fala que custa 5 mil, não sei o que, e tenta te vender por uns 1.000 ali. E ela é igualzinha à esmeralda. O vidro mesmo. E aí Então, é um golpe, no é caso. muito comum. Já me ofereceram muitas vezes. Nossa, eu já vi isso com pedrinha de ouro, com pepita de ouro, que você vai lá e Também tem. vai serrar lá, daí tem até umas camadinhas douradas, daí quando vai ver, tá lá. O chum é Eles fazem. latão. Geralmente pedra preciosa. Com pedra de energia, assim, é mais o citrino que tem. Tem uma tal de obsidiana azul, muito bonita também, que é vidro. Uma obsidiana verde, toda transparente também, que o pessoal fazia a ponta, também é vidro também. E é engraçado, porque eles quebram a pedra num pedaço que parece que veio do chão mesmo. Eles sujam ela assim, na terra, e jogam no meio das outras pedras. Eu fui num lugar em Minas, mas ela estava assim, no meio das outras pedras. Então, você olha aquilo, você não tem noção que veio de uma fábrica da China, eles quebraram e sujaram de terra. Pra ficar bem rústico Pra mesmo. ficar, assim, a sua mente, né, olha aquilo e fala, não, é pedra, né? E é bonito, né? E quais são os locais da humanidade onde tem maior abundância de cristais? Primeira coisa no Brasil mesmo, tem muito, mas muito. Tem muito, a gente conhece muito em Minas e na Bahia. Tem no Nordeste, coisas maravilhosas, mas lá é muito fechado, assim, lá não deixam minerar, né? Tem umas águas marinhas muito bonitas, tem a Turmalina Paraíba, tem uns cristais celestiais gigantescos, né? Mas a mineração lá é bem travada, então lá tá meio fechado. Tem também na China, né? Na China tem bastante coisa, mas não tem muita, assim, muita coisa, muita de qualidade. Na África também tem bastante, né? Muito diamante tem também. Mas o principal local, assim, que você vai encontrar muitas pedras é no Brasil. Nos outros países, geralmente você vai encontrar uma ou outra ali, né? Que tem mais específica ali. Mas você não vai encontrar essa variedade, não. O Brasil é impressionante. Em Minas, né? Que tem bastante também, né? Tem.
Minas tem muito. E qual é a relação dos cristais com as energias e os chakras? É bem interessante também. Se você pegar, assim, da literatura de pedras e cristais, um dia eu até pesquisei, assim, o que seja mais antigo. Uma das coisas mais antigas que tem vem da Índia mesmo, né? É um lugar muito antigo. E lá já existia já alguns textos, né, nem livros, ligando, né, a cada pedra com chakras. E para você trabalhar no chakra, né, o chakra está num plano que não é um material. Então você não consegue usar alguma coisa física, né, para mexer com ele. Agora, com as pedras, elas permitem você fazer essa ponte, né? Ela está aqui na sua mão, você consegue segurar, mas ela consegue transmitir energia nesse plano mais sutil. Então, o único jeito de você trabalhar com o chakra, assim, com alguma ferramenta, é com os cristais. Lógico que o pessoal né, que tem poder ali, eles tentam desenvolver tecnologias, né, que vão mexer com chakras, que vão trabalhar nos planos sutis, né. Os neutrinos mesmo são muito estudados, né, tem muitas experiências para trabalhar com os neutrinos, que realmente parece que eles alteram a realidade mesmo, tem um grande mistério aí por detrás, mas o cristal já faz isso por conta própria. Mas o engraçado é que todos esses equipamentos que eles fazem têm cristal. Então a única coisa que eles estão fazendo é tentar puxar mais do cristal ali. Então, para trabalhar com qualquer terapia de chakras, né, o cristal ajuda bastante, bastante. Pensa que fizer um reiki, uma posição de mãos, uma massagem, muito perceptível. Quando você mexe com chakras, né, tudo muda, né? O seu mental muda, o emocional, o físico. Eu até vi alguns documentários que existem algumas grutas, né, que ela tem em abundância algumas pedras, algumas drusas que estão lá e que não é nem recomendado ficar muito tempo lá dentro, né? Tem uma mina, né, que é muito famosa lá no México, em Naica, né? Tem umas selenitas gigantescas, assim. A pessoa fica pequenininha, mas a temperatura lá dentro é muito, muito alta. Tem que ter com equipamento especial lá para você não conseguir ficar um tempinho ali. Mas no geral, né, é mais isso. O que tem muito é que as minas são muito, muito fundas, né? Então precisam de uma segurança muito grande, pode faltar ar, tem a temperatura, né? Tem acidente também. Mas é mais isso. E a questão da espiritualidade, né? A gente vê muito as psicopictografias, né, dos mentores espirituais, e muitos deles utilizam certos tipos de cristais, ou no chakra frontal, ou no turbante, ou então no Sim. laríngeo, ou no cardíaco, né? E você já deve ter visto isso em obras, né? Tem alguns livros até inclusive aqui que tem. E qual seria a relação, por exemplo, hoje, para potencializar um processo intuitivo, ou um sentimento, ou a pessoa que precisa se comunicar melhor? Alguns exemplos de pedras ou cristais para cada tipo de necessidade que uma pessoa pode enfrentar. Eu já estou meio apático, eu preciso me comunicar melhor, não me relaciono bem com as pessoas, sou uma esponja ambulante. Tá. Para intuição, né, o mais comum que a gente falou, assim, que tem mais consagrado, é o quartzo azul sodalita, mas que o pessoal que conhece bastante, inclusive os faraós, né, é o lápis lazuli, que eles usavam mesmo, né, aqui, e usavam no frontal mesmo, e uma outra que é um pouco conhecida, que é a azurita. Essas duas pedras, assim, para intuição, são fortes. É pena que eu não trouxe uma, mas se você coloca no frontal, na hora você sente. Na hora. Dá um incômodo inicial, depois começa, parece que vai ativando, aí ou você continua, e você não tem vontade de parar, porque você vai saindo mesmo. Essas duas são bem fortes. E quando uma pessoa está num ambiente, uma harmonização de ambiente, né? Uhum. Ambientes coletivos, uma casa, um escritório, e quais são os cristais maiores, né, as drusas no caso, que servem para limpar, harmonizar e proteger um ambiente? Ambientes genéricos, assim. Fica assim, pensando numa casa, né? O básico é no local central da casa você colocar alguma coisa de cristal mesmo, né? Porque ele vai trabalhar em todas as frequências ali, vai purificar. Não é bobagem mesmo que o pessoal fala, e tem muito sentido, é colocar na porta de entrada uma turmalina negra, já coloca ela em cima de um sal grosso aí para já ir descarregando, porque realmente a porta de entrada não é só entrada física, né? É simbólica, onde as pessoas vêm, as energias também acabam entrando por ali, porque a gente meio que deu permissão das coisas entrarem por ali.
Então, quando você coloca ali, né, nas entradas, funciona muito bem. E uma outra coisa que é antiga também é colocar no banheiro. Realmente, qualquer energia densa, né, ela vai correr para o local mais denso, para se esconder. E o banheiro é esse local, né? Então você pode colocar alguma turmalina negra também no chão ali. E uma coisa que funciona muito bem assim é você deixar uma drusa de cristal no chuveiro. Parece que quando você está tomando banho, parece que limpa diferente. E também a água se movimentando está ativando ali a drusa também. Então você mexe um pouco mais na sua aura. Eu deixei no banheiro uma drusa de cristal. Tem uma drusa aqui, uma mini drusa aqui, né? Para o pessoal também poder dar uma olhada. Vou aproximar e vou deixar aqui para o pessoal ver. Ó. Aqui. Dá para ver mais ou menos aí, pessoal. Aí, ó. Essas mini drusas que as pessoas podem ter, por exemplo, de cristal, elas, no caso do banheiro, é interessante. Uhum. E eu vejo assim, ambientes de estudo, né? Quando tem muitos cristais, fica uma energia muito concentrada no mental também ali, né? Para estudo, né? Você tem que trabalhar só com uma pedra azul clarinha, ou você trabalhar com cristal também, para poder purificar ali. Se você colocar outra pedra, né, que é uma pedra de prosperidade, ela está numa vibração mais elevada, ali pode ser que fique ruim para manter o foco. Essa daqui quando tem muito, você fica bem concentrado, né? Uhum. Mas, por exemplo, tem ambientes que você vê que tem pedras e cristais de todos os tipos, né? Às vezes a gente olha assim, parece que não faz tão bem, né? Tem que estar bem organizado. Quais são os principais erros que as pessoas podem cometer no cuidado e no armazenamento dos cristais? Locais. Às vezes eu vejo que tem certos cristais que não são meio sensíveis ao sol, né? São. Então tem a pessoa que quer consagrar, às vezes acaba perdendo até a cor e tudo mais. Quais são esses principais erros que podem tirar a eficácia, né? E também tirar a beleza do cristal? De cuidado de manuseio, mais é o sol, né, que se você deixar no sol realmente perde. Eu vi a ametista ficar transparente, ela fica mesmo. Se deixar uns meses, alguns meses lá, assim, uma semana você vai sumir na cor já. Mas se deixar uns meses, ela perde toda a cor. Mas acho que o principal erro que acontece é a pessoa comprar e largar, deixar lá, sabe? O cristal não é um objeto, assim, sabe? Se você trabalhar com ele, você monta seu altar, aí de vez em quando você muda de novo o altar, limpa o local, você muda de novo, reforça o que você está fazendo, você estuda sobre aquilo, você medita de vez em quando. Se você fizer isso, né, você está utilizando aquela energia. E se você deixa ele, assim, quieto lá, esquece, né, você está perdendo uma oportunidade muito grande de elevar a sua consciência, de trazer essas energias, de se sintonizar, né? É igual você ter um altar em casa. Se você tem e coloca lá, bom, algum bem vai fazer. Mas se você vai lá e fica um segundinho lá, um minutinho ali, essa reconexão é feita, né? E aí você tem uma coisa muito boa que você vai trazendo isso para o seu dia a dia, né? Vai mudando o seu campo de energia, descarrega alguma coisa ruim lá, né? Sintoniza com prosperidade, com proteção, espiritualidade. É isso que acontece. E é muito comum acontecer isso. O pessoal compra e acaba deixando. E os cristais, eu já ouvi histórias também que os meteoros, né, muitas vezes. Isso é muito interessante. Como é que funciona? Porque daí, então, digamos que seriam provenientes de outro lugar que não é da Terra. Exatamente. Tem dois tipos, né? Tem os meteoros que vêm, batem, né? E ficam lá, caem aqui, a gente tem que achar. E tem alguns outros que foram, tipo a Moldavita e o Vírus da Líbia, que eles são formados quando um meteoro muito grande cai, que ele vem derretendo a Terra ali, e aí forma esses cristalzinhos. E hoje em dia é bastante difícil de comprar, porque há 10 anos atrás o pessoal não conhecia, não tinha tanta internet, né? Então é uma coisa que só quem conhecia comprava. Esses moldavitas vão na Rússia, lá no gelo, e o vidro da Líbia lá no deserto da Líbia. Então é um negócio muito difícil de encontrar. Tinha algumas pessoas, né, que sabiam mais ou menos onde encontrar esses daí. Mas hoje custa bem caro. Acho que um pedacinho assim, uns R$1.000. E tem que tomar cuidado com a falsificação, tem muitos. R$1.000 um pedacinho de cristal? E assim, esse tem muito falsificado, é muito falsificado. Muito. Não, porque eu já vi algumas lives, inclusive, dizendo dos cristais que são extraterrestres, né? Que muitas vezes vêm e que se conectam, tipo, veio de uma outra esfera, vamos dizer assim. Uhum. E que é uma maneira de ter uma comunicação, assim, um ponto de força aqui na Terra. Olha, também. Eles são diferentes. Lá a gente tem alguns meteoritos, assim, ele parece que demora a sintonizar com você. Você pega, parece que não sente nada, mas você vai ficando, parece que você vai se sentindo diferente.
E se você pegar também, né, na literatura, e algumas imagens mostram isso, os monges budistas, os grandes monges, até os famosos, carregavam coisas de meteorito. Eram muito buscados esses meteoritos aí, no passado por reis, por monges, sacerdotes. Assim, acho que todas as pedras, as que mais eles queriam, né, eram os meteoritos. É o ocultismo aí, né? A gente entra num ocultismo que vamos dizer que é a comunicação que os espiritualistas e os iniciados têm, né? Alguma coisa eles sabiam, né? Não tem nada em literatura sobre meteoro, como que ele funciona a energia, né? A gente só vê que os grandes ali que te conheciam, né? Tem até uns budistas monges famosos, né? Que tinham os meteoritos. E a gente sente, né? Se a gente pega um assim, tem uma energia bem forte. Vibra, parece. Também acho que é pela raridade, né? Pela escassez. Uma vez um convidado falou assim: se caísse um meteoro aqui de ouro, inundasse um país inteiro com ouro, o ouro já ia ficar num valor bem menor, porque ia virar um problema, não ia virar mais um comércio, né? Então, acho que é a mesma coisa com a questão dos cristais.